Olá! Estamos aqui para mais um Coisa de RH. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto do momento, a grande renúncia. Eu sou a Mari Belo e eu vou trazer para vocês essa discussão de o que tem a ver a gente falar sobre a grande renúncia que aconteceu aí no ano passado nos Estados Unidos e que vem acontecendo hoje no Brasil com a jornada do colaborador. Bom, então vamos lá. Falando sobre a grande renúncia, o que é isso, né? A gente percebe que houve uma quantidade de pedidos de demissão em massa. Se a gente analisar alguns números, até outubro de 2021, mais de 20 milhões de americanos pediram demissão nos Estados Unidos após o início da pandemia. Cara, 20 milhões de americanos. E aí a minha pergunta é: por que milhões de americanos pediram demissão de forma voluntária, mesmo pensando que a gente continua numa pandemia? E por que isso está acontecendo agora no Brasil? Eu falo que quando a gente analisa a grande renúncia da pandemia, o que diferencia esse movimento de outros movimentos passados, de outros momentos passados que a gente também trabalhou com um grande índice de rotatividade, é que um percentual significativo dessas pessoas, as que saíram das empresas, saíram sem ter nada em vista. Saíram sem ter um novo emprego. E o mesmo acontece aqui no Brasil, tá? A consultoria Ernst Young, ela fez uma pesquisa aí no mundo todo e estimou-se que 54% dos funcionários estão propensos a se demitir caso ele receba um trabalho flexível. Caso eles recebam como proposta um trabalho flexível. Olha que coisa maluca. Já no Brasil, vamos falar de números do Brasil agora? Só do Brasil? Gente, segundo o CAGED, em fevereiro, foram mais de 560 mil pedidos de demissão. Em março desse ano de 2022, cerca de 600 mil profissionais se desligaram das empresas. E aí eu te pergunto, a gente está com uma taxa aí de cerca de 13% de desemprego no Brasil. Como pode 600 mil profissionais se desligarem das empresas? E segundo a MBI, esse movimento tende a crescer. Tá? Cerca de 52% dos diretores de recursos humanos que foram entrevistados aí pela MBI afirmam que esse movimento está aumentando, principalmente pelo retorno do modelo presencial. Essa mesma pesquisa da MBI, eu vou trazer alguns números aqui que ela retrata, dizem que 75% dos colaboradores que pediram desligamento, que pediram demissão nesses meses de fevereiro e março, afirmam que o fizeram por dois grandes motivos: busca de realização pessoal e por mais flexibilidade no trabalho. E aí, de acordo ainda com esse levantamento, 54,2% dos entrevistados pediram demissão, pois priorizam o modelo de trabalho híbrido, enquanto que 52,1% afirmam ter saído por conta de uma cultura corporativa tóxica, principalmente no que tange à falta de diversidade, a falta de equidade e a falta de inclusão. O que eu posso tirar disso como aprendizado? Que hoje as pessoas buscam muito mais por propósito dentro do trabalho. E se isso estiver muito fora do propósito que ela tem, dos valores que ela tem, ela não vai permanecer na empresa.
né? O que a gente percebe com essa grande renúncia, gente? Que com a pandemia, o trabalho em casa gera uma grande produtividade também, né? Entretanto, o que a gente observou também durante a pandemia é que essa questão de trabalhar em casa acabou reduzindo o controle de horas, né? E aí a gente também tem colaboradores exaustos, porque geralmente a carga horária de trabalho excede a de fato o horário que eu preciso sair e excede, vai para os finais de semana, a gente acaba trabalhando, né? Então a força de trabalho hoje, nós colaboradores, a gente está exausto, né? Nós estamos exaustos já com essa situação. Então, olhar para a saúde mental é essencial, é primordial. Por isso que está se falando tanto de saúde mental e tanto de bem-estar, né? E aí, gente, a gente precisa entender que essa pandemia foi um período difícil e que ainda está sendo um período difícil e que permitiu a nós refletirmos sobre o que a gente quer e a gente não quer. E a gente acaba estando mais vulneráveis e mais assertivos para uma tomada de decisão e para sair se necessário for. E com a retomada das atividades, é isso que a gente vem percebendo hoje, né? Que as empresas estão retomando esse modelo de trabalho presencial, as pessoas estão mais resistentes para retomar. E o mais engraçado é que as empresas estão querendo retomar como era antes da pandemia. Só que a gente está diferente. Então a gente precisa se adaptar a isso. Tem um exemplo muito bacana que a Nestlé está fazendo e que eu venho acompanhando, que ela liberou o acesso de pet. Durante a pandemia, muitas pessoas acabaram adotando um cachorro ou comprando um cachorro, enfim, adotando um petzinho como membro da família, né? E o que está acontecendo? Esse pet se acostumou com as pessoas dentro de casa e as pessoas se acostumaram com esse pet. Então, por que não levar esse pet para dentro da empresa? Né? Já que isso acaba trazendo mais sentimento de pertencimento desse colaborador. Então tá aí um primeiro ponto que a gente precisa observar dentro dessa jornada, o quão importante é a gente analisar a situação em que nós estamos e adaptar a nossa jornada do colaborador às necessidades dos nossos colaboradores. Tá? Então, quando a gente fala de retomada do trabalho, com todas essas mudanças que a gente veio passando, com tudo que a gente viu que o trabalho remoto consegue também trazer produtividade, também consegue trazer resultado, não dá simplesmente para as empresas falarem, acabou a pandemia, agora a gente vai retornar ao escritório, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. E geralmente, o que as empresas fazem? Quando elas vão tentar convencer o funcionário a retomar as atividades, as empresas geralmente levam para o lado de que a empresa será beneficiada. Se eu não conversar de forma transparente com os meus colaboradores e trazer para eles as vantagens de também retornar ao trabalho, seja todos os dias, seja 2, 3 vezes na semana, ou como a empresa vai retomar, isso vai gerar um baita atrito entre os funcionários, vai gerar frustração e, consequentemente, aumentar a rotatividade. Então, eu preciso tirar a empresa do centro da beneficiária, do beneficiário, e colocar o colaborador, para que esse colaborador entenda a necessidade da retomada. E aí, a minha grande pergunta é: será que nós, como RH, estamos escutando o que o nosso colaborador tem para falar? Porque esse é o nosso papel como RH. Ou a gente está simplesmente comunicando o que a direção está mandando fazer? O nosso papel é ser ponte, lembra? A gente precisa ser ponte entre colaborador e empresa.
A gente precisa atender as necessidades dos dois, não só de um. Então a gente precisa entender o que os nossos colaboradores estão buscando. E o retorno é um processo de experimentação e de adaptação. A gente não tem regra, a gente não sabe ao certo o como isso vai acontecer, o como isso deve acontecer. Até porque, gente, cada empresa é única, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu jeito certo de fazer as coisas. Tem empresa que simplesmente só vai funcionar no modelo totalmente presencial, porque as pessoas gostam de estar nesse modelo presencial. Tem outras empresas que querem um modelo híbrido. E tem outras empresas que querem totalmente flexibilidade no sentido de eu só quero trabalho remoto. E aí eu preciso entender o que a minha empresa quer, o que o meu time quer, né? É meio que, gente, não existe regra. Quando a gente fala de pessoas, não existe receita de bolo. A gente precisa entender quem são as nossas pessoas e o que as nossas pessoas querem, o que as nossas pessoas estão buscando, né? Então, a gente colocar o funcionário no centro é o que vai fazer com que a gente não perca mais os nossos talentos. Se a gente coloca essa pessoa no centro, eu consigo entender basicamente o que ela quer, eu preciso entender o que ela precisa e eu preciso atendê-la de uma forma mais assertiva. E a estratégia, a grande estratégia do negócio está nisso. É entender as pessoas, decifrá-las, entre aspas, porque eu vou perguntar e levar isso para a diretoria. E levar isso para as cabeças do negócio para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, Mari, como é que isso impacta na jornada do colaborador? Tudo! Vou citar um exemplo de atração e seleção. Se na minha empresa eu vou trabalhar no formato presencial, 100% presencial, no processo de seleção eu já tenho que questionar para o candidato se ele topa. Eu preciso questionar o candidato o que ele prefere, se é o modelo híbrido, se é o modelo presencial. E se esse colaborador fala para mim, esse colaborador não, desculpa, se esse candidato, na hora do processo de atração e seleção, falar para mim que não consegue trabalhar no modelo presencial, porque ele adora viajar, porque ele quer isso, ele pode ser um puta cara ou uma puta mulher. Pode ser um talentaço, mas não serve para trabalhar na minha empresa. Porque a minha empresa quer contratar e quer que os colaboradores estejam 100% presencial. Então, essa pessoa, esse candidato, ele pode até aceitar entrar. Ou por uma questão de necessidade financeira, ou por qualquer outro motivo. Mas ele não vai ficar. Assim que ele conseguir uma oportunidade de trabalho remoto, de trabalho flexível, ele vai sair. Então, essa jornada do colaborador precisa olhar para isso também, né? Uma outra coisa que a gente precisa pensar, como é que eu adapto a minha integração? A gente sabe que muitas vezes, né, a gente tem os treinamentos online, funcionam muito, mas tem algumas coisas que precisam ser no presencial. Como é que eu consigo adaptar essa minha integração a essa nova realidade? São esses questionamentos que a gente precisa fazer o tempo todo. É entender o que nós estamos passando, o que o Brasil está passando. E aí, mais uma vez, eu retomo com vocês. Entrevista de desligamento. Se o meu índice de rotatividade está aumentando muito, eu preciso entender o porquê. O porquê que as pessoas estão pedindo para sair. O que eu, como empresa, não estou oferecendo para o meu colaborador. E aí a gente consegue fazer com que essa grande renúncia aí dos colaboradores, esses 600 mil colaboradores que pediram demissão em um país onde há 13% do índice de desemprego, eu preciso entender o que está passando na cabeça do meu colaborador. Eu preciso entender onde é que eu, como empresa, estou errando, que não estou conseguindo ter esse colaborador comigo, que não estou conseguindo manter esse talento produtivo comigo.
É isso que a gente precisa entender. E a jornada do colaborador, gente, não adianta eu ter os meus processos, igual a gente passou por eles, né? Então, cabe muito a atração e seleção, o processo de integração, treinamento, desenvolvimento, desempenho e desligamento, se eu não olhar para esses processos de uma forma crítica. Se eu não olhar para esses processos de uma forma que vai me auxiliar a sair da caixa. Eu não posso simplesmente falar, eu tenho uma boa jornada do colaborador porque eu tenho lá uma avaliação de competência, porque eu tenho um processo de atração e seleção, porque eu tenho um processo muito bem desenhado, mas que não serve para o meu time, que não serve para a cultura da minha empresa. Então, eu acho que é isso que a gente precisa analisar. Qual é a cultura da minha empresa e quais são os processos que se adaptam a ela? E se a minha empresa tem o nível de maturidade suficiente para implantar esse processo. Não simplesmente colocar o processo ali, jogar porque é bonito, porque é legal. Não. Mas é fazer com que esses processos tragam efetividade e produtividade para a empresa. Então é por isso que a grande renúncia que tá rolando, que está acontecendo, tá funcionando como um alerta para a gente olhar mais para o colaborador, para a gente conversar mais, para a gente perguntar mais. Não adianta eu chegar aqui falando, eu sei de todos os problemas dos meus colaboradores. Mentira! Você está conversando com eles? Você está entendendo o que eles estão pedindo? Você está próximo dos seus colaboradores? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês na plena sexta-feira. Então tem aí o fim de semana para pensar. E pessoal, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, podem me chamar pelo direct e a gente marca de bater um papo, tá bom? Boa sexta-feira, sextou agora, né? Bom final de semana para vocês e a gente se vê na próxima segunda-feira para falar um pouquinho sobre atração e seleção. Até segunda, 12h30, aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau!